Cara, se você já jogou Blood Spence, você percebeu que muitos personagens se sentiam culpados por não se arrependerem e por não enfrentarem as suas próprias dores. Bem exatamente assim que eu quero que você se sinta nesse vídeo. Meu nome é Cássio e cara, o que é Blood Spence? Bem, o que você precisa saber é que você vai ser um personagem que vai estar enfrentando as consequências de um milagre. Um milagre que salvou muita gente, mas transformou muita gente também em muito monstro. O jogo sempre vai mostrar isso de, cara, tem muita dor envolvida. Não tem certo e nem errado, mas todo mundo que tá nesse mundo tá sofrendo. E quando você entra, parece um negócio muito mais pesado, que, pô, é pesado, mas não vai te afetar tanto. Mas, cara, quando você morre pela primeira vez, é um bagulho complicado, porque, pô, parece aquela tela vermelha pra caramba e você se sente mal, porque agora sua mana tá limitada e, além do mais, você vai ter que ter mais cuidado ainda pra você não morrer de novo e sua mana ficar cada vez mais limitada, porque quando você tá enfrentando um inimigo que você já tá acostumado com ele, você consegue ver, cara, ele vai atacar, ele vai defender. Mas quando você vai avançando, cara, tem inimigos muito mais fortes e você realmente se sente muito culpado por morrer. E você, cara, eu jogo mal. E você fica se culpando e realmente olhando para você mesmo e vendo o que é que te faz jogar tanto mal para morrer tanto contra os inimigos. Claro, tem aquele fantasma chato de raio teleguiado. Tem vários inimigos que fazem você ter uma dificuldade, mas sempre é aquela dificuldade que, cara, você consegue aprender. E se você morreu mais de 5 vezes, aquela morte vai entrar tanto na sua cabeça que não vai fazer mais parte. A culpa não vai ser mais do jogo, vai ser de você, da sua mente. Eu sei que pode parecer meio estranho, mas aqui é a minha experiência e era o que eu tava sentindo toda vez que eu entrava em uma sala ou enfrentava um boss e morria pra caramba. Sendo que, cara, é um jogo não tão difícil, mas se você aprender os padrões e tudo mais, dificilmente você vai morrer com facilidade. Mas ainda assim, eu morria 10 vezes em um boss. Tinha sala que eu morria umas 5 vezes. Eu me sentia culpado e o melhor de tudo é que, cara, ainda bem que eu consegui descobrir que a culpa era minha, era meus problemas ou algo relacionado a mim. Porque eu, pô, beleza, isso faz parte de mim, eu posso resolver. Então, mesmo isso acontecendo, de você morrer tanto, você percebe, cara, é melhor eu parar de me colocar a culpa e resolver aqueles problemas, porque esse jogo é divertido. Ele tem uma história marcante e eu quero descobrir como é o final dele. Então, mesmo que você tenha morrido muitas e muitas vezes, talvez hoje você não consiga, mas um dia onde você estiver mais concentrado, mais ciente do que está acontecendo na sua cabeça, ou aquele dia que você refletiu e está pronto para jogar, você vai conseguir entender melhor que, cara, tá tudo bem você ser ruim em um jogo, mas o negócio é você admitir que é ruim e mudar, principalmente na vida, porque você tem lá um trauma de não conseguir falar com pessoas. Beleza, você pode repetir infinitamente que você tem esse trauma, mas um dia você vai ter que fazer uma apresentação, um dia você vai ter que ir para uma entrevista de emprego. E nesses momentos, cara, você simplesmente só se apresenta e torce o máximo possível. E é aquilo, aquela oportunidade é para você superar o trauma. Então, cara, nesse jogo vai ter aquela oportunidade de tipo você deixar seu eu do passado para trás. Mesmo que você esteja jogando mal, você vai parar de se culpar e, cara, como é que eu posso resolver aquele inimigo? Como é que eu posso enfrentar? Como é que eu posso desviar daquele inimigo? Como é que eu posso pensar melhor?
Claro que se você estiver imerso no jogo, só jogando e não reparando na história, pode acontecer a mesma coisa. Mas aqui é quando você já tá olhando pra dentro do jogo, quando você já tá imerso no universo e sabe que, cara, esse jogo tem passa muito um sentimento de dor, porque não é só os locais, também as histórias dos personagens e também os inimigos. Tipo, todos os inimigos, eles têm animações diferentes quando a guarda tá baixa. E não só isso, tem personagens específicos que eles dão um grito muito assustador e passa aquele sentimento de que eles tinham um sentimento de culpa, mas eles fugiram daquele sentimento. E cara, eu sei que tem a parte da consequência dos milagres, mas imagina aí, imagina tu ser um cara desse tipo de saber que tá sentindo essa dor, essa culpa, e em vez de enfrentar ela, em vez de repensar, agir e ver como se arrepender daquilo para não te causar mal, você foge dela porque ela é muito forte. Beleza, você pode fugir dela agora. Vai atrás de mais conhecimento, porque assim como no jogo, você não vai conseguir passar todas as partes de primeira. Você vai ter que explorar uma parte. Beleza, cheguei naquela parte, explorei tudo que tiver. Aí vai ter uma parte com veneno ou um inimigo que dá muito dano e você vai ter que deixar para depois. Porque você tá fraco, você precisa de conhecimento, você ainda precisa de poder. Então por que você não faz isso com a sua própria vida? Você, beleza. Eu não consigo enfrentar esse problema, mas porque eu não tento mais coisas, eu não tento é, algo que melhore minha autoestima, exercícios, academia, algo que me melhore e eu veja, cara, eu realmente consigo ir pra frente, eu consigo ter alguma coisa e ainda me sentir bem porque eu tô fazendo aquilo e eu consigo enfrentar meus medos por eu aprender e ter mais confiança em mim mesmo. E até esse próprio jogo, cara, tem bosses que realmente vai ser complicado. E se você passar dele, você, pô, pode se sentir com uma autoestima bem. Uma boa autoestima. Porque aqueles bosses realmente demandam muito tempo, demandam uma estratégia específica. E mesmo que você tenha morrido muitas vezes, você aprendeu o padrão. Então, meio que você consegue entender como sua mente está funcionando para você fazer a mesma coisa. Você entender quais são os padrões da sua mente, os pensamentos que ela mais repete, para gerar aquele trauma ou relembrar aquela insegurança que você tem. E não se esqueça que em alguns determinados bosses você tem ajuda no segundo boss. Então, se você realmente não consegue, pesquisar ajuda, cara. Seja do seu amigo, seja de alguém que tá ali para te ajudar. Porque aquele problema sempre vai se repetir, aquela dor sempre vai estar ali, só esperando o momento certo para o subconsciente agir e você se lembrar daquele trauma ou daquilo que te assola tanto. Mas em frente, porque com certeza você vai precisar enfrentar e é melhor você enfrentar agora do que quando não tiver mais chance, o problema tiver maior do que você consegue enfrentar. E cara, minha experiência foi um pouco mais diferente do que eu contei até agora, porque o que eu senti nas primeiras horas foi que o jogo te empurra e te motiva a continuar, seja jogando pela música, seja pelos personagens. O jogo realmente ele te promove a cara. O jogo é bom, mas você, para poder continuar jogando o jogo, para poder aproveitar tudo, você vai ter que usar a sua cabeça. Mas a gente vai te dar recompensas por você usar a sua cabeça. Um exemplo muito bom, que eu não sei se é porque eu jogo ruim ou algo desse tipo, é que, cara, os pontos de save ficam
muito longe um do outro. E por causa disso, você vai ter que se preparar muito bem antes de ir para um ponto de save e para o outro. Você pode pensar, não, cara, eu vou pro ponto de save ali, recupero minha vida e daqui 3 salas eu vou ter um novo ponto de save. Só que não é assim, cara. Pode ser 5, 6 salas. E não só isso. Como tem inimigos novos a cada nova sala, você não sabe o que não pode acontecer. E mesmo que você use aquela estratégia, não, cara, eu vou lá no ponto de save, recupero minha vida e volto. Cara, os inimigos vão voltar. Então é como se você tivesse começado a, no mesmo caminho, como se você tivesse começado do zero. Então, e mesmo com essa confusão toda, você percebe que, cara, o personagem, independente de como ele consegue a redenção. Então, por que você não consegue mudar pelo menos, ou até mesmo a redenção, seja dos seus pecados e principalmente dos seus pecados, não como, cara, eu quero me redimir comigo mesmo, mas sim redimir com Deus, porque é o que o jogo passa. E, cara, sendo bem sincero, é o que mais importa. Você a perceber, cara, eu preciso mudar, eu preciso entender que as coisas que eu fiz eram pecados e eu tenho que me render deles. E esse jogo mostra que, pô, apesar de toda dor, todo o sofrimento, cara, ainda existe a mudança e ainda existe a redenção. E todos os personagens, todo o ambiente que está envolvido no Sephiroth, no seu personagem, você percebe que, cara, é melhor eu mudar, eu ir atrás da redenção do que simplesmente eu ficar lá, não, pô, eu não vou enfrentar isso, eu vou fugir, eu vou ficar horas e horas na rede social, porque é aquilo. Você pode dizer que consegue fugir agora, mas no futuro você pode ficar arrependido de não ter enfrentado essa dor e ficar com aquele negócio, se eu tivesse aquilo, sendo que, cara, você sabia que você tinha que enfrentar aquela dor. Então, não foge da sua dor e realmente vai lá e enfrenta isso. E é isso uma das coisas que eu aprendi nesse jogo, que não dá pra fugir de algo que tá na sua mente e você precisa enfrentar agora. Você precisa desenvolver um plano ou algo que você sabe, cara, isso aqui pode dar certo porque eu tô conversando comigo mesmo, eu tô refletindo, então pode ser que dê certo. E se não der certo, beleza, a gente tenta outra coisa, mas não custa nada tentar até conseguir resolver o trauma, melhorar nossa vida, nos, arre- nos, a- nos arrepender dos nossos pecados, não custa nada. Na- Até conseguir, se a gente tiver o planejamento certo, se a gente olhar para nós mesmos, a gente vê o que a gente errou e a gente rever como é que a gente pode melhorar aquilo, ou ir com calma e sempre vendo, cara, qual é o melhor caminho, e se eu errei, como é que eu posso des- desviar do erro, focar no principal. Então é isso, galera. Caso você tenha gostado desse vídeo, vai estar aparecendo outro vídeo aí para você ver. E caso você queira se inscrever e deixar um like, se inscreve aí, pô. Então é isso. Eu vejo você no vídeo e um bom amanhã.